Hola, yo soy el pastor Marcelo Leite, desde Brasil, con mucho gusto. Estoy acá haciendo esta live, una vez más en español. Siempre para mí es un gusto poder de hacer esos videos en español. Conozco muchas personas en diferentes partes del mundo que son hablantes de la lengua española. Y empezamos una nueva semana, una semana de bendición. Y Florence, creo que es tú que estás ahí y Dios la bendiga. Y estamos acá empezando, si es tú, porque siempre me acuerdo de la imagen que tú tienes. Y ya hace algún tiempo que no he hecho un video, entonces es un gusto estar de vuelta. Y pueden ver que estoy ahí más un poquito más gordito, gracias a Dios. Cada día que se pasa estoy mejor. Tuve, como disse, tuve aí o problema com o Covid, foi uma situação difícil, pero para a glória de nosso Senhor, eu venci essa situação e cada dia estou mais sano e podendo dizer que o Senhor sana, continua sanando e que eres um Deus de vitória e essa semana todos nós vamos ter grandes vitórias se creemos em Ele. E hoje eu quero falar da necessidade de cambiar nuestros pensamientos. Tenemos que comprender que nuestra mente es un campo de batalla. Siempre, todos los días cuando nos despertamos, nuestra mente empieza a producir pensamientos. Y tú puedes producir pensamientos positivos o negativos. Y muchas personas no se atentan al poder que el pensamiento tiene, porque el pensamiento determina sus atitudes. Cuando tú eres una persona que solamente piensa cosas negativas, tú tenderás una actitud negativa en relación a la vida. Creo que tú conoces y nosotros ya hemos sido así cuando estamos ahí con muchos pensamientos negativos y empezamos a decir, porque tú piensas y tú verbaliza o que tú estás pensando y ahí empezamos a decir, no, porque realmente está difícil, mire essa situação que está diante de mim, eu não conseguirei, isso não se cambiará, em minha vida nada cambia, já he tentado, já há tantos anos que he esperado isso e nada se passa, e quando vemos esses pensamentos, eles tomam domínio de nossa mente e começamos a viver uma vida de pessoas derrotadas. Y no somos derrotados, porque Dios ha criado el hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces, todos los hombres fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y todos no hay como ser algo imperfecto, que Dios crea siempre es perfecto. Entonces, Dios tiene un destino para ti, um destino, Ele tem um futuro para ti e para mim, e esse futuro sempre é de vitória, porque é importante que vivamos uma vida de vitória para cumprir o que Deus quer fazer de minha vida e de tua vida, e não há nadie que tenha uma vida que Deus não tenha um plano e que Deus não tenha um destino para ti. Tu tens um destino e muitas pessoas não conhecem a Deus e não estão vivendo este destino, e outras conhecem a Deus, pero não estão vivendo porque não estão crendo em esse destino. Estão dizendo coisas, crendo em coisas que estão alejando eles de viverem o potencial que Deus quer fazer com tu vida e com minha vida. E para todos Deus tem algo grande para hacer comigo e contigo. E isso não quer dizer que em nossa caminhada não haverá problemas, não haverá situações difíceis, não haverá equívocos de nossas partes, sempre haverá, pero Deus sempre quer nos ajudar para que volvemos em el caminho para viver todo o que Ele quer para mim e para ti. Mas para que isso se passe, temos que pensar o que Deus pensa de nós. Então, essa é a pergunta que quero fazer. O que tu tens pensado sobre tu vida?
O que tu tienes hablado sobre tu vida? Tu és uma pessoa que tem solamente hablado que não vas conseguir, que contigo não vai se passar, que tu has vivido uma vida, uma pessoa que não tem vontade e que não tem ganas de ganhar, de vencer, porque sabe, está bueno assim, porque não se passará muitas coisas para minha vida, então eu vivo essa vida medíocre. Então, essa não é a maneira correta de se viver, porque Deus quer que tu camines adelante, que tu vivas sueños, todas as coisas buenas que estão acá, os desejos buenos que nascem acá, são desejos que Deus ha ponido em seu coração, em seu espírito, para que tu puedas cumprir coisas grandes que Ele tem para ti. E aí eu quero ler 2 Coríntios 10, capítulo 4, que diz assim: porque as armas de nossa milícia não são carnales, sino poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então, o que são as fortalezas? As fortalezas são as impossibilidades que estão delante de ti, delante de mim. Nós vivimos e nossas caminhadas muitas fortalezas, e fortalezas são coisas difíceis de passar por elas, de vencer elas. Pero nós não vencemos essas fortalezas na força humana. Vencemos com armas que não são carnales. E quais são as armas que não são carnales? Valéria, seja bem-vinda, Deus a bendiga. As armas que não são carnales são a palavra de Deus. Quando tu pensas na palavra de Deus, quando tu hablas na palavra de Deus sobre sua vida, sobre as situações de sua vida, então tu estás destruindo as fortalezas. Tu estás destruindo as dificuldades que estão delante de ti. E quando as pessoas dizem para ti que tu não conseguirás, que não se passará, quando tu miras um programa na televisão e que diz que a situação está difícil, isso, muita negatividade no mundo e no momento que estamos vivendo, tu dirás: não, para mim é diferente, porque eu sou criação de Deus. Tu cambias seus pensamentos. Tu empiezas a viver uma vida baseada em o que Deus diz sobre ti, não o que as pessoas dizem. Quando as pessoas dizem para mim que eu não conseguirei, eu sempre digo assim: não, eu não aceito esse pensamento, porque acá diz também em versículo 5, derribando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cautivo todo pensamento a la obediência a Cristo. Então, quando os pensamentos negativos vêm delante de ti, ou seja de pessoas, ou seja do que seja, tu tens que sempre parar e verificar: espere, esse pensamento não é positivo. Esse pensamento não é um pensamento de vitória. Esse pensamento é um pensamento que quer me pôr para baixo. Esse é um pensamento que quer pôr um limite em minha vida. Pero não é isso que Deus diz sobre mim. Deus diz que Ele tem pensamentos de paz e de prosperidade para minha vida. A palavra diz que eu todo puedo em Cristo Jesus. A palavra diz que mais grande é aquele que está comigo do que todo o mal que está em el mundo. A palavra diz que o Senhor é aquele que sigue delante de mim, que eu sou o bendecido do Senhor, que eu sou uma pessoa bendecida, eu sou uma pessoa vitoriosa. Então, esse pensamento não é de Deus, e aí eu não aceito. E digo: não, eu não irei permitir que esse pensamento entre em minha cabeça, e eu não irei a viver como uma pessoa que é uma pessoa derrotada. Eu irei viver como uma pessoa vitoriosa, porque Cristo me ha hecho vitorioso. Então, a cada manhã, eu hago isso a cada manhã. Eu me despierto a cada manhã e digo: Senhor, graças porque hoje é um novo dia. Senhor, graças porque hoje é um dia de vitória. Tu estás comigo e qualquer mal que se levante contra mim cairá em nome de Jesus, porque tu és minha vitória. Eu sei, Senhor, que tu estás vivo e que tu estás em seu trono, e que porque tu estás aí e eu posso ter acesso a tu trono, eu sei que eu sou um vitorioso. E aí eu sigo o dia, pero os pensamentos vêm.
Os pensamentos vêm, é uma pessoa que vem e diz, não, porque não conseguirá, mire o que se passa, mire a economia, mire isso, mire isso, mire isso, a negatividade. E eu digo, não, eu sou diferente. Eu sou diferente. Mi Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com suas necessidades em glória. A palavra diz que se eu pedir, se eu bater, se abrirá. Que o Senhor me dará coisas buenas, que o Senhor me ha bendecido. Então sigo creyendo isso, sigo confessando isso. Pero durante o dia todo eu sou bombardeado com pensamentos negativos, como tu também. Pero é tu que decides qual pensamento tu permitirás que te domine. E aí, quando tu permites que os pensamentos negativos te dominem, Tena, sea bienvenida, Tena. Dios la bendiga. Hace tiempo que no nos vemos. Entonces, cuando tú permites que un pensamiento negativo te domine, tú empiezas a decir, yo no puedo, yo no conseguiré, para mí nada se pasa, y ahí el milagro no puede se pasar en su vida. Porque Dios es un Dios que hará cosas de acordo com a positividade e a fé que nós temos. A palavra de Deus diz que toda palavra que sai da boca de Deus se cumpre um propósito, sai para cumprir um propósito. Então, quando tu hablas a palavra de Deus, tu estás liberando palavras de poder que cumprirão um propósito em sua vida de vitória para que tu puedas cumprir o destino que o Senhor tem para ti e para mim. Então, a meditação de hoje é essa. O que tu has pensado sobre sua vida? Quais são as coisas que tu has dito sobre sua vida? Se sua vida está mal, tu não tens vitória, pare um pouco para meditar como ha sido seus pensamentos, como ha sido as coisas que ha dito sobre ti, sobre seus filhos, sobre sua família, sobre seu trabalho. Porque as coisas se passarão de acordo com aquilo que tu dizes. Agora, se tu és uma pessoa que pensa nas coisas de Deus, habla a palavra de Deus, cree na palavra de Deus, Deus hará milagros em sua vida. Então, que Deus los bendiga. Antes de ir, déjame fazer uma oração. Senhor, bendice a pessoa que estão mirando, Florence, Tena, Valéria e todas as pessoas que estiveram acá, que venham a mirar esse vídeo. Que todos sejam bendecidos em nome de Jesus e que tu ajude a todos nós a compreender que temos que ter uma atitude que de acordo com a palavra de Deus e não das coisas negativas desse mundo. Em nome de Jesus. Deus o bendiga, nos vemos pronto.